Entrou meu, esse não tá querendo ir. Deixa eu ver se eu quiser. É o da Kátia. Olha lá. Deixa eu ver. Pega ele, depois você põe, tá? E esse daqui tem alguma coisa errada, ó, com esse. É o meu, então deixa. Ó, Ele entra. eu acho, não, esse daqui, ó, da Ruth. Eu acho que ele Tá, tá. não tá atualizando. Aí, deixa. tira aí. Da Ruth. Isso. Agora foi. Agora foi. A paz do Senhor, povo de Deus. Entrando aqui nessa live, aleluia, glória. Na mesma concordância, aqui em Birigui, povo de Deus. Na casa da minha amiga Damares, de muitos anos, né? Aqui, estamos aqui, tá eu, a pastora Ruth, pastora Jussara, aleluia, glória. O bispo já falou pastora aquele dia. É a Kátia, né? É a Jéssica, nossa irmã Jéssica. E estamos aqui, vamos levantar um clamor agora, aleluia, glórias. E viemos aqui para ajudar a nossa irmã em Cristo, né? Porque a palavra do Senhor fala que quando você vê o seu irmão ali caindo, que o Senhor fala para a gente ir socorrer e ajudar. Não é em valores, o Senhor fala para ajudar em oração. Não é valores, às vezes tu acha que é valores, dinheiro, não. A melhor ajuda, né, pastora Ruth, é a oração. A oração, ela despedaça todo julgo. E nós estamos aqui hoje, nesta tarde, para pedir para o Senhor despedaçar todo julgo, né? Sobre a vida dela, sobre a casa, sobre o lar. Não só sobre a dela, mas sobre a nossa também. Aleluia. Vamos levantar uma oração, povo de Deus, aleluia. Apresentar, né? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nesta tarde, aleluia, glórias. Senhor, nós agradecemos por o Senhor trazer nós aqui, Senhor, em segurança, não ter acontecido nada, por o Senhor ter guardado nós na pista, na rodovia. Senhor, aqui também, Pai querido e Pai amado, eu quero apresentar, Senhor, esta live de agora à tarde. Senhor, usa cada um aqui da maneira que o Senhor quer usar, assim como a Tua palavra falou que o Senhor chamou os 12, cada um que o Senhor usar de uma forma diferente. Então, Senhor, quando nós falamos eis-me aqui, Senhor, para fazer o teu querer e a tua vontade. Senhor, então reveste aqui, reveste a Damares, a casa da Damares, Pai. Senhor, a Kátia também, tudo propósito, tudo que ela tem colocado perante a Ti. A pastora Jussara, Senhor, as promessas a qual o Senhor tem sobre a vida dela, sobre o ministério, a vida da Jéssica, o chamado, a obra também, Senhor. Vai blindando ela que toda retaliação, todo empecilho, obstáculo, Senhor, tudo que o inimigo te preparou, Senhor, para barrar, Senhor, o chamado, aquilo que o Senhor tem para ela, em nome de Jesus, hoje, nesta tarde, Senhor, assim como a palavra, o tema é derrubando as muralhas, que as muralhas hoje, que o inimigo tentou colocar, Senhor, sobre nossos caminhos, em nome de Jesus, vai ser derrubado, quebrado. Ah, Senhor, que Satanás não vai mais colocar alicerce, nada. Ele não vai ter mais poder nenhum, Senhor, nenhuma legalidade. Porque muitas das vezes, Senhor, é legalidade. Ele acha, Senhor, aquele problema, aquele desespero, aquele medo. E ali ele entra e ele fala, agora eu vou entrar devagarzinho e vou fazer a festa. Só que nesta tarde, Senhor, nós entramos nesta tarde, Pai querido e Pai amado, para derrubar essas muralhas. Senhor, a vida da pastora Ruth, os filhos dela, o ministério chamado, a obra que o Senhor tem, Senhor, também na vida dela. Senhor, em nome de Jesus, o culto hoje na igreja dela também, Pai querido e Pai amado, abençoa os filhos dela, guarda, Senhor, com a nossa família, nesta tarde, Pai, nenhum venha sofrer retaliação, Senhor, que eu não venha, os meus filhos, meus netos, não venha ter retaliação, Senhor, por causa daquilo que hoje nós vamos fazer neste lugar, Senhor. Nós vamos clamar o Teu nome, nós vamos buscar a Tua presença. Ah, Jesus, eu creio que há poder no nome de Jesus para todas as cadeias, impedimento, todo obstáculo, todo demônio de depressão, angústia, tristeza, em nome de Jesus, nesta tarde ser quebrado, anulado, dissipado, todo o mal. Senhor, nesta tarde nós pedimos, Jesus, corta o laço, quebra a lança, que
todo impedimento nesta tarde, em nome de Jesus, venha cair por terra. Envia anjos agora neste lugar, Senhor, que a tua palavra fala que há anjo determinado para guardar os seus. Então envia anjos aqui nesse ambiente, Senhor, que nenhum de nós venha sofrer nenhuma retaliação, nada, Senhor, guarda nós, guarda esta casa, guarda essa família, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Usa cada um aqui, Senhor, da maneira que o Senhor quer usar, e que nós diminuímos nesta tarde e o Senhor cresça, e que cada coisa, cada semente que for lançada hoje aqui, Senhor, venha alcançar pessoas, venha alcançar vidas, em nome de Jesus. Amém. Oh glória, aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Pode sentar, tá? Tu pode pegar uma espada que tu vai falar algo aqui, viu, bonita? Não pode correr, não. Aleluia, glória. Igreja. Aleluia, exaltado, engrandecido é o nome do Senhor. Estamos aqui em Birigui, igreja. Sabe? Quando o Senhor fala, a gente tem que obedecer. E às vezes nós não entendemos o que o Senhor vai fazer lá na frente, né? Muitas das vezes o Senhor fala, obedece, que eu tenho algo para cumprir na sua vida, para fazer. Algo para responder, algo para destravar. E muitas das vezes Deus está chamando as pessoas, pastora Jussara, para romper. E muitas das vezes as pessoas colocam obstáculo para romper. Aí o Senhor fala, pois se coloca obstáculo para romper, então eu também vou colocar um certo impedimento para que a bênção chegue até você. Não que Ele não vá te dar a bênção, Ele vai. Mas o Senhor também, Ele quer ver como você quer a bênção do nada, sem você fazer nada, sem você chamar a atenção dEle. E quando eu falei, ela foi a primeira, a Damares. Mesmo ela tem síndrome do pânico, medo, né? Mas mesmo assim ela falou assim, não, eu quero. Eu quero na minha casa. Então ela não quis não é eu, a pastora Ruth, a pastora Jussara, não. Igreja, ela quis a presença. Porque a palavra do Senhor, Damares, fala que quando a gente carrega, você entende? A gente carrega a presença. Então é a presença que a gente está trazendo na tua casa. E quando a presença de Deus chega, ela traz paz, refrigério, jugo é quebrado, é transformado, não fica mais do jeito que está. Algo muda. Você entendeu? Algo muda, porque Jesus, todo lugar que Ele passou, algo aconteceu. E aqui não vai ser diferente. O anjo que Ele determinou para estar aqui nesta tarde, sentado nessa mesa, não vai ser diferente. Então algo sobre a tua vida vai acontecer nesta tarde, viu? Você toma posse, aleluia. Quando eu coloquei derrubando as muralhas, o tema igreja, o Senhor me levou de novo em Davi, aleluia, glórias. Que a palavra de Davi, aleluia, quando ele foi derrubar o gigante, né? Aqui fala muralhas. As muralhas também é algo que está na tua frente, impedindo você de romper e de passar, né? É como um gigante, porque é um muro, o muro é alto, o muro é mais alto do que você. O muro é mais alto do que eu, é ou não é? A gente nunca está abaixo do muro, né? A gente nunca está acima do muro, sempre a gente está abaixo daquele muro. E eu coloquei derrubando as muralhas, né? E o Senhor me trouxe de novo a passagem de Davi. E aqui na passagem de Davi, aleluia, glórias, aqui Deus vai usar muito, aqui tem um monte de vasos que o Senhor vai usar, aleluia, glória. Aqui na passagem de Davi, aleluia, exaltado, engrandecido é o nome do Senhor, em Samuel 17, aleluia, glória, não trouxe o óculos, é assim. Em Samuel 17, versículo 38, fala assim, Saul vestiu a Davi os seus vestidos e pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze, vestiu com uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos
e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre ele. O que o Senhor... aquele dia o Senhor me deu uma revelação, hoje o Senhor me deu outra. Então, o que o Senhor fala aqui pra mim? Pra mim aqui, Damares. A revelação que o Senhor me dá aqui neste momento. Não é eu não vou usar a espada, não é para mim usar. O Senhor fala para você usar a espada. Aleluia. Você está entendendo? Não é a minha armadura ela é a fé, né, pastora Ruth? Porque nós todos temos uma armadura aqui. Verdade. E a minha é a fé. Aí o Senhor aqui, teve um dia que eu preguei isso já, a pastora Sara estava até junto. E foi outra revelação que o Senhor me deu a respeito de igreja, né? A minha igreja é melhor, o ministério é melhor, é só na minha. Hoje não. Hoje a revelação que o Senhor me dá é a sua espada. Qual que é a sua espada? É a sua fé. Então o Senhor manda falar: ei, a armadura, não vai usar a minha armadura, não vai usar a armadura da pastora Sara, nem da Jéssica, de ninguém. O Senhor manda falar para você: decanta, amanece, nesta tarde, orianda, alabás, use a tua armadura, a tua, aleluia, glórias. E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos ao ribeiro e pôs no alforje. Quando o Senhor fala cajado, cajado é autoridade. Então, o que o Senhor está mandando falar para você aqui, Damares? Que você tem autoridade sobre essa situação. Glórias. Você está entendendo? Primeiro você vai usar a tua fé. E você tem autoridade sobre a situação que você está vivendo. Aí o Senhor manda falar: use a tua fé e a autoridade. E fala: peraí. Demônio encardido. Você está querendo me amedrontar? Está querendo colocar pânico, medo em mim? Angústia em mim? Em mim não. Então o Senhor manda falar para você: use a fé e a autoridade. Porque aqui, cajado é autoridade. Aí, eu vou provar para você como que você vai usar esse cajado, que significa autoridade. Olha, e o filisteu, aleluia, glória, também veio e vinha chegando até Davi, que lhe estava com um escudo diante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão? Então, verdadeiramente, o gigante, ele era um cão, ele era um demônio. Para quem todo mundo sabe aqui, ele era um demônio. Porque ele veio para matar os judeus. Ele veio para matar o povo, né? E aí, quando fala cajado, é autoridade. Então Davi, ele pegou ali, ele tirou toda aquela capa, aquela armadura. Então ele usou a fé dele. Tá entendendo, Damares? Ele usou a fé dele, o cajado, a autoridade, ele usou a autoridade dele. E aqui quando o filisteu, o gigante, fala assim: sou eu algum cão? E aí eu acredito que o Senhor fala assim: Davi, ele é um cão mesmo, demônio. E peraí que eu já estou te dando autoridade. E como você teve a fé, porque Davi, ele pegou 5 pedras, ele usou uma só. Então eu acredito que a fé de Davi foi tão grande, você entendeu? Que Davi, ele já lançou ali aquela pedra ela pegou bem na brecha, porque a palavra fala que aqui tinha uma abertura no capacete do gigante. Então aquela pedra, ela pegou bem naquela brechinha, o gigante tinha uma brecha. Você está entendendo? Então Satanás, a gente tem como derrubar ele. Porque a gente já sabe como destruir ele, como anular. Você entendeu? As artimanhas dele. Porque ele achou que ele era um poderoso, né? Porque muitas das vezes o diabo fala: eu consegui, eu entrei na vida dele e eu tô indo devagarzinho, eu tô indo pelas beiradas. Porque é assim que ele faz. Eu tô indo bem devagarzinho e eu tô vendo que tá tendo um resultado. E aí quando eu conseguir o que eu quero, aí eu paro. Quando eu tô aqui do teu lado, Damares,
E o Espírito Santo de Deus, que não mente, não se engana, eu já estava vendo você a um ponto, se você não levantar, não usar o cajado, não usar a autoridade que Deus te deu há 13 anos atrás, porque você usou isso lá no monte. Você lembra? Você usou, foi ou não foi, Kátia? Você usou isso no monte, você usou sua fé. Porque há 13 anos atrás, 10 anos, 8, não lembro, você rompeu, você foi no monte, você ia sem medo, então você não tinha medo de sair de casa. É ou não é? Em lugar nenhum. Então você está vendo, pastora Jussara? Por quê? Porque Satanás já sabia. Porque há 8 anos atrás, quando nós entrava lá no monte, 7 horas da noite, ia embora meia-noite, é ou não é? 1 hora da manhã, né, Kátia? E nós estávamos ali, orava, e você tinha medo de ficar lá no monte, naquela escuridão? Não. Nenhuma. Então você venceu, ela venceu, pastora Jussara. Isso que assolava, que assombrava ela. Esse gigante que atormentava e ponhava esse medo nela. Então naquela época ela usou a fé dela. Porque não foi a minha fé. Ela usou a fé dela. E ela rompeu, e ela foi, ela venceu, ela derrubou essa muralha. Você entendeu? Esse obstáculo, ela acabou e ela teve forças para ir. Sabe? Então Satanás, ele também não é bobo. Porque ele sabe. Ele fala, nossa, ela conseguiu, ela me venceu. E aí quando ele vê que a gente está se esfriando de novo, que nós estamos desfalecendo, aí ele fala, bom, ela está desfalecendo, então agora eu tomo força, eu pego força nessa situação. Aí agora eu volto de novo. Aí eu volto com mais força, que a palavra do Senhor fala. Que nós temos que vigiar. Você entendeu? Porque o que o Senhor tirou de nós, se não vigiar, vem com mais fúria. Então naquela época o Senhor te fortaleceu. Você entendeu? É que eu acredito que não teve pessoas para andar na mesma fiação ali, né? Porque eu de Araçatuba, você aqui, então assim, não teve a mesma fiação para falar, ó, fulano, uma vez na semana, vamos, é ou não é, Kátia? Uma vez na semana, vamos continuar aí no monte, vamos continuar orando, vamos continuar buscando. Então não teve. Aí, no espiritual, nós se esfriamos. Por quê? Porque nós não conseguimos usar aquela nossa fé. A fé que um dia anulou. Você entendeu? Eles. A fé que um dia você conseguiu vencer. Aleluia, glória. E a palavra do Senhor, aleluia, glórias. Aí o filisteu fala, sou eu algum cão? Se a gente parar e analisar, realmente, ele era um cão, um demônio. Porque ele foi ali, ele já tinha matado tanta gente. Mas por que eu falo que ele matou tanta gente? Pastora Sara, Damares, Kátia. Porque as pessoas teve medo de enfrentar ele. Porque como Davi, um homem tão pequenininho, uma criança, tão pequenininho, ele foi ali, catou 3 pedras, ele não usou capacete, ele não usou coisa, nem a espada de Saul, você entendeu? Deus não permitiu ele usar. Então Davi, ele usou o que? A fé dele. Ele falou, eu sou pequenininho, você é grandão, mas eu não tenho medo de você, gigante. Eu não tenho medo. Davi olhou e falou, eu não tenho. Quantos ali, olhando e lendo aqui, quantos o gigante não matou, pastora Jussara, ali? Que vinha de encontro a ele, pastora Ruth, mas já vinha com medo, sabia? Olhava pro gigante e já ia falava assim para ele, mata logo eu, mata logo, vai, mata. Porque a palavra do Senhor fala que o povo nem reagia. Os soldados não reagiam. Eles já iam mesmo para ser morto. Quando o gigante vinha, dava o primeiro passo, eles nem saíam do lugar. E a palavra do Senhor fala que Davi saiu do lugar. Aleluia. Davi foi, catou 5 pedras e saiu do lugar. Mas Davi não viu poder naquelas 5 pedras, pastora Jussara. Davi, ele viu poder na fé dele. Ele viu poder naquilo, em quem ele acreditou. Por quê? Porque Davi, ele contemplou, você entendeu? Deus, a todo momento cuidando dele. Deus cuidando dele na onde? No pasto.
aonde tinha leão, aonde tinha urso. Então Davi falou, bom, alguém estava me cuidando, porque o leão podia me matar, o urso também podia me comer. Então alguém estava cuidando de mim. Alguém cuidava de mim no meio do pasto. Aí Davi falou, eu tô indo matar você, gigante, com aquele que me guardava lá no meio, no pasto. Não deixou o leão me matar. E quando a palavra do Senhor, ele fala, você pode vir com o que for. Mas Davi, ele é bem claro e ele fala, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Davi fala assim, eu vou com o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E hoje nós viemos aqui. Aleluia. Você entendeu? Quando eu saí da minha casa, eu falei, Senhor, eu estou indo. Mas o Senhor tem que ir na minha frente. O Senhor tem que ir junto comigo. Porque eu não faço nada. Eu não sou nada. Então Davi ali, ele falou assim, eu não sou nada. Quem é o Senhor, quem faz é o Senhor. E a palavra do Senhor fala que ele catou apenas aquela pedra. E aquela brecha que tinha bem aqui, ó, no gigante. O gigante achou que era o poderoso. Ele achou que matava todo mundo, que derrubava todo mundo. E eu acredito que o Senhor falou assim, Davi, como você não tem medo, você não teve medo e a fé de Davi, porque Davi falou assim, hoje eu mato ele. Olha, ele está matando todo o povo. Ele está acabando com o povo. E o povo só estava esperando ali, pastora de Sara, para fazer o velório de Davi. O povo só estava esperando para fazer o velório de Davi. E Davi, a revelação que o Senhor me dá, Damares, é que Davi, ele não usou as 5 pedras. Davi, ele usou uma só. Então o Senhor, ele pede para nós hoje usar uma só. Ele pede para mim, para você, Jéssica, para você, Damares, para você, Kátia, usar uma só. Porque ele não precisou usar 5, ele usou uma só. Mas quando ele lançou aquela pedra, ele lançou com tanta fé e com tanta autoridade, porque ele já estava com o cajado ali, que era a autoridade. Então ele já foi na autoridade, na ordem que Deus mandou. Porque tudo Davi fez, pastora Sara, na ordenância de Deus. Ele não fez pela carne. Ele não parou ali, pegou 5 pedras e põe lá dentro, não. Ele pegou porque o Espírito Santo de Deus falou para ele, vai e pega. E ele catou e ele lançou uma só. E aquela uma pedra só, igreja, ela foi o suficiente para ir bem na brecha que o gigante tinha para derrubar ele. Então o Senhor, ele fala aqui para nós nesta tarde. Satanás, ele tem uma brecha. E adivinha como nós derrubamos ele? Não é na pedra, decanta, abacai. É na oração, orianda, alabás, decanta, abacébia. O Senhor manda falar, ei, o gigante nós derrubamos ele na oração. A muralha. Porque a palavra do Senhor fala que eles foram rodeando a muralha, pastora de Sara. Mas eles foram orando ali. Todos eles andando entre aquela muralha, dando volta, mas nenhum foi falando, ai, tá tão difícil, ai, eu não vou conseguir, ai, será que esse muro cai ou não cai, ai, será que eu rompo ou não rompo? Não, eles foram tudo ali na mesma concordância, orando, rodeando aquela muralha e falando, hoje nós te derrubamos, hoje você cai. Hoje eu te derrubo, hoje esse obstáculo, hoje essa parede que está impedindo eu de romper, impedindo eu de chegar aonde o Senhor mandou, me ordenou, hoje eu te derrubo, muralha. Então a palavra do Senhor aqui eu encerro. A nossa oração vai ser a pedra que vai derrubar o gigante hoje nesta tarde, Damares. Sobre a tua vida, viu? Todo esse espírito de medo
Por um caminho ele entrou. Mas ele vai gritar tanto aqui hoje que eu nem parece que eu tô vendo ele sair pelas frechas do portão. Porque o fogo que vai descer aqui hoje, ele vai ter que bater em retirada. E o nome do Senhor vai ser glorificado, Damares. Como foi aquela vez, através de meia-noite, você vender quase 600 pizzas de uma coisa que não tinha. Eu já mostrei esse áudio para minha irmã. E era aqui, Jussara. Quase 600 pizzas, meia-noite. Foi esse testemunho, o milagre que o Senhor fez sobre a vida dela aqui. Então, o diabo é encardido. E ela contou esse testemunho. E hoje Satanás ele vai bater em retirada, viu? Porque Deus tem uma obra muito grande na tua vida. Aleluia, glória. Entra aqui, vem já falar algo da parte do Senhor. Porque depois vai vir a pastora Jussara, senta aqui. Pra pegar você. Sim, opa. Mas você já vai derrubar ele agora. Agora que tu derruba ele. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Deixa Deus te usar. Tem uma palavra que eu li esses dias, né? Esse que você estava pregando, eu li por essa semana. 1 Samuel, 2 Samuel. E eu li essa palavra. Isaías. Ela é 40, versículo 27. E ela me tocou bastante, porque é o que eu estou vivendo hoje. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto? O meu caminho está encoberto ao Senhor? E o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Porque a gente passa por tanto problema, tanta luta, e a gente fala, será que Deus não está me vendo? Será que o Senhor não está me ouvindo? E aí fala aqui, ó, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então nisso eu me apeguei, porque se o Senhor está falando que Ele faz forte ao cansado e Ele vai multiplicar as forças ao que não tem nenhum vigor, então isso nos faz ser forte, mesmo no cansaço, mesmo na tribulação, mesmo na tristeza, porque o Senhor está com a gente. E aqui fala que Ele não se cansa, Ele não se fatiga. Aleluia. Então é nisso que eu estou me apegando, que o Senhor vai fortalecer, o Senhor já está me fortalecendo, Aleluia. Mesmo em meio ao meu problema. Aleluia. Mesmo em meio ao que eu estou passando. E até que ele fala, os jovens se cansam. A gente vê muitos jovens, estou cansado, acorda cansado, vai dormir cansado. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aleluia. Sobe como asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. Então é o Senhor que nos renova cada dia, e Ele nos faz voar como as águias. Que elas às vezes caem, tem que arrancar o bico, elas têm que arrancar as unhas, mas depois elas ficam fortes de novo. Então é assim que Deus vai fazer. Né? Mesmo eu cansada, até a médica falou que eu estou muito cansada, mas o Senhor é a minha força. Glória a Deus. Eu agradeço de vocês terem vindo, e a gente vai, né, orar e agradecer, e vamos fazer um culto de agradecimento. Tenho fé que vai ter o culto da vitória. Aleluia. Glória a Deus. Ô, glória. Amém. É isso aí, ó. Vem, pastora Jussara. Aleluia. Já rompeu aí, ó.
Já rompeu. Aleluia. Graça e paz, meus irmãos, nessa tarde. Estamos aqui reunidas, unidas num propósito, né? E quero louvar a Deus nessa tarde maravilhosa, que através dessa palavra que já foi lida aqui nessa tarde, né? Testemunho aqui também da irmã que confiou em nós, mas primeiramente no Senhor, de estarmos aqui para fazer essa live, para também estar orando e para que vidas venham a ser alcançadas nessa tarde, para que a sua vida também venha a ser alcançada através dessa oração que vai ser feita daqui a pouco e também através da palavra. Eu quero também deixar uma palavra aqui que o Espírito Santo falou ao meu coração, que está aqui em 1 Samuel, uma palavra bastante conhecida. Aleluia. Mas a palavra do Senhor, ela se renova. Então eu tenho certeza que Deus tem um renovo para a sua vida nessa tarde. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 1 e no versículo 5, nós vamos falar sobre Ana. Aleluia. E eu já vou estar aqui lendo, que diz assim: porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Aleluia. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. O 9. Então Ana se levantou, depois de comerem e beberam, depois que comeram e beberam em Siló. Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Aleluia. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aleluia. Nós estávamos falando aqui sobre oração. A oração, ela é a chave da nossa vitória. Quando nós queremos resposta, que é a palavra, nós temos que ir para a oração. Aleluia. E às vezes nós não queremos ir para a oração. E interessante que essa passagem, ela é muito falada, ela é muito conhecida. Porque Deus, quando Ele tem um propósito na nossa vida, nós vamos passar por muitas coisas para alcançar aquele propósito que o Senhor tem para fazer. E o Senhor, não é que Ele vai preparar a nossa bênção, a nossa vitória, não. A nossa bênção já está preparada. Aleluia. Ele vai nos preparar para receber aquilo que Ele tem, para entregar. Então Ele precisava preparar a Ana para entregar o propósito, que o propósito não era de Ana, mas era do Senhor. Aleluia. Ana, ela queria um filho. Deus tinha um propósito maior. O interessante é que o Senhor, Ele cerrou. A Bíblia é clara, fala por 2 vezes. O Senhor cerrou a madre de Ana. Então, o próprio Deus cerrou a madre de Ana. E não era por punição, não era porque Ele estava punindo ela. É porque Ele tinha um propósito muito grande na vida dela. Então, a Bíblia diz que eles subiam de ano em ano ali a adorar o Senhor, no tabernáculo. Só que quando chegava lá, Aleluia. nós sabemos que Ana, ela tinha um problema. Quem era o problema de Ana? O problema chamava Penina. E hoje, talvez nós não temos essa Penina, mas nós temos algum problema. Nós temos alguma situação que quer nos fazer desistir de adorar o Senhor. Aleluia. Quando eles iam para a adoração, Ana, ela chegava ali. Então, imagina, ela tinha um problema chamado Penina, que morava ali com ela, juntamente com o seu marido. Aleluia. Aleluia. E ali, todo momento, aquela mulher a irritava. A Bíblia dá detalhe. Então, aquela mulher vinha e irritava a Ana. E Ana fazia o quê? Chorava. Ela não comia. Porque eu entendo que ela estava passando por um processo. E um processo o quê? De tristeza, de angústia, de depressão. Porque ela não comia, ela não bebia, ela só chorava. Mas Deus tem o dia certo para fazer algo na nossa vida. Aleluia. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes 3 que Ele tem o tempo determinado para todo propósito. Então Deus tinha o tempo certo de visitar Ana.
Só que o interessante é que mesmo com amargura, Aleluia. mesmo com tristeza, Ana estava ali, se derramando ao Senhor. Aleluia. Só que chega um momento que a Bíblia diz que ela já não tem mais palavra. Então ela já ia ali há muitos anos. Só que esse dia tinha sido já marcado pelo Senhor. Deus já tinha marcado ali um encontro. Então Deus marcou esse dia para estar aqui na sua casa. Deus marcou esse dia para nós estarmos reunidos aqui nessa mesa. Mas por que Deus marcou esse dia? Porque Ele tem um propósito. E porque Ele tem um trabalhar aqui no nosso meio, nas nossas vidas. E nesse lar, principalmente na sua família. Então Deus tinha ali um propósito para aquela mulher. Deus tinha ali algo a fazer. Por mais que, por muitas vezes, ela ia naquele caminho, triste, a outra irritando, e ela chegava ali. Mas nesse dia, penso eu, que nesse dia Ana, no caminho, na trajetória, até chegar no tabernáculo, como que essa mulher saiu dali? Da sua tenda, juntamente com Penina, com os filhos e com seu esposo, Eucana. Como que foi a trajetória dela até chegar ali naquele templo para adorar o Senhor? Aleluia. Para bendizer ali o nome do Senhor. Então, ela teve que passar a trajetória dela até chegar ali. Não foi fácil. A sua trajetória até aqui não foi fácil. A sua trajetória até aqui não foi fácil. Só que ela foi para a oração. O que é importante é que ela chegou no local, aleluia, chegou ali no propósito que o Senhor tinha para fazer sobre a vida dela. E quando ela chega ali, a palavra do Senhor diz, aqui no 9, e então Ana se levantou depois que comer e beber em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor. Aleluia. Orou ao Senhor. Não tem como Deus não responder uma oração. Aí ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Glória. Existem pessoas que entraram aqui nessa live que estão dizendo, mas eu não tenho mais palavra, mas você tem lágrima. Mas eu não tenho nem lágrima, mas você tem joelho para se dobrar. E tudo que o Senhor espera de nós é uma atitude. Então aqui nessa tarde, ela teve uma atitude de convidar a pastora Marisa para estar aqui. A pastora Marisa teve a atitude de nos chamar para estar reunidos aqui. E a palavra do Senhor diz, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele não vem para passear, ele não vem para brincar, ele vem para trabalhar. Então o Senhor tem um trabalhar aqui nessa tarde. Aleluia. Deus tem algo para fazer aqui nessa tarde, talvez ainda nós não entendemos, nós não sabemos, mas já estava preparado da parte do Senhor. Aí Ana vai, e a palavra diz que naquele momento o sacerdote, que diz que ela estava embriagada. Daqui a pouco o sacerdote vira novamente. E ali, primeiro ele é usado pelo inimigo. Aquela mesma boca, depois foi usado pelo Senhor. Ele vai e diz para aquela mulher, vai em paz, e que seja feita a tua petição. E que Deus conceda a tua petição. Mas se a gente for ler, a Ana tinha um problema, como nós dizemos aqui, que era um problema chamado Penina. Só que ela não se hesitou de ir buscar o Senhor. E hoje, nos dias de hoje, às vezes nós mesmos colocamos obstáculo para buscar o Senhor. Então ela tinha um obstáculo ali que estava do lado dela, uma situação que estava do lado dela. Mas ela foi buscar. Então quem busca alcança, quem bate, a porta se abre. A porta abriu para Ana. E ali naquele momento o sacerdote, ele libera uma palavra através da parte do Senhor. Aquela mulher levanta, só que ela já não levanta com amargura mais. Só que agora ela se levanta, aleluia, ela já se levanta diferente. Agora a Ana não está mais com o seu semblante de derrota. Agora ela está com o seu semblante mudado. E ela vai, e a Bíblia diz que depois ela volta. E quando ela volta, aleluia, depois de um tempo, ela já volta com o menino, porque ela fez um voto. Ela falou, se o Senhor me dá, olha só, a gente tem que ser específico em saber pedir as coisas. Tem que saber pedir. Se o Senhor me dá um filho homem, eu vou dar para o Senhor. Ele vai servir. Serviu, sim. Olha só que coisa linda.
Porque às vezes nós queremos de Deus, mas nós não oferecemos nada. Deus não pediu filho para ela. Ela mesma falou: se o Senhor me dá, eu vou devolver para o Senhor. E Deus que não deve nada para ninguém, pastora Maria. E o filho dela, ela leva, quando o menino desmama, ela leva o menino aonde? Para servir. A serviço. Ela entrega o menino ali para servir, para ser ensinado ali no templo, no tabernáculo. Só que aí Deus que não deve nada, Deus faz o quê? Deus dá mais filhos para ela. Para ela. Então o propósito do Senhor era o quê? Era ver até onde aquela mulher ia, perseverando, buscando, sabe? Não se detendo diante da situação. Então nós temos que aprender o quê? Com Ana, com a palavra. Que nós temos que romper. A dificuldade vai estar ali na nossa frente. Penina estava do lado dela, mas ela teve que aprender a romper todos os dias, até que cumprisse o propósito. Quando cumpriu o propósito, por quê? Porque o propósito que Deus tinha era maior. Ela queria ali um filho, nós sabemos que Deus deu o quê? Um profeta, um sacerdote e um juiz. Para aquela nação que estava corrompida, a nação estava corrompida. Então Deus levantou, porque Deus tinha um propósito maior. E depois Deus vai e dá mais filhos para ela, né? Olha como que é o nosso Deus. Ele trabalha de uma forma tão maravilhosa, irmãos. E nessa tarde ele quer trabalhar na nossa vida. Então qual é a penina que está te atrapalhando de você prosseguir, de você ir para a casa do Senhor, de você entregar a sua adoração a Deus? Qual é a penina? Ah, a penina é a situação da minha casa. Ah, a penina é um vício. Ah, a penina é uma enfermidade. Então quero te dizer, passa por cima disso e vai. Passa por cima disso e vai. Vai na sua pouca força. Vai chegando lá, mesmo que você não tem, aleluia, uma oração, mas você tem o seu joelho para se dobrar. Aleluia. Porque o Senhor, ele vê a nossa atitude. Então ela teve uma atitude de fé. Então o que nós estamos fazendo aqui nessa tarde, tendo uma atitude de fé. E tenha você também uma atitude de fé, para que o Senhor venha alcançar a sua vida nessa tarde. Aleluia. Não fica estacionado. Não seja um desigrejado. Glória. Busque o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de se posicionar. Aleluia. É de se levantar. Glória. Aleluia. Deus está recrutando soldados e Ele está chamando você. Aleluia. É muito bom sentar, ver uma live e receber a oração. Mas o Senhor fala, amanhã tem que ser você que vai estar fazendo a live. Amanhã tem que ser você que vai estar orando. Porque o Senhor está recrutando soldados e Ele conta comigo e com você. Aleluia. Que Deus continue abençoando Glória. cada um de nós. Vou chamar agora A Jéssica e a Ruth é a por último. Ruth. Deixa a Ruth por último. A Ruth já veio vindo, então, né? Vai. Então deixa ela também deixar uma palavra. Vai Isso, tomar um posse. aleluia. Vai pegando aí a palavra do Senhor. Daqui a pouco vai ter a oração. Amém? Deus abençoe a todos. Pastora Sônia Maria, Em nome de Jesus. o Senhor manda convidar a senhora para participar de uma live qualquer dia, amém? A senhora manda para mim aí. O Espírito Santo está me incomodando aqui, mandou fazer esse convite para a senhora, tá? Aí a senhora vê e me responde, amém? A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, paz seja convosco. Sua irmã Ruth Souza, diaconisa, intercessora. E nós estamos aqui numa só fé, num só amor, numa só comunhão. Também quero compartilhar uma palavra, rapidinho, né? A palavra do Senhor em Atos 3. Conta a história de um paralítico, que a palavra do Senhor vai dizer que ele era desde o ventre da mãe. Aleluia. E ele era trazido todos os dias. Alguém pegava esse homem e levava ali na porta do templo, todos os dias. E deixava ele ali e ele ficava o quê? Pedindo esmolas. Mas a palavra do Senhor vai dizer também, aleluia, Jesus, que naquele dia, como foi marcado hoje, o Senhor determinou hoje aqui a bênção para nossa irmã. Nós viemos aqui, mas não é no nosso nome. Porque no meu e no seu nome, nós não conseguimos fazer nada. Mas o nome daquele que pôs eu e de pé, nesse dia de hoje, aleluia, Jesus, nós juntamos a nossa fé. É um conjunto, nós juntamos a nossa fé e o quê? Para que milagres aconteçam. E a palavra do Senhor vai dizer que esse homem, quando Pedro e João estavam entrando, o que ele fez? Ele estendeu a mão, esperando o quê? Uma esmola. Mas Pedro e João olhou para ele e falou assim, ó, nós aqui não temos nada para oferecer, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Levanta e anda. Aí, além de tudo, o que eles fizeram ainda? Pegaram eles por quê? Pela mão direita.
E ele fez o que? Ele deu um salto. E quando ele deu um salto, eles entraram junto. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você nessa Aleluia, tarde. glória. Já foi falado aqui de Davi. Mas a palavra do Senhor também vai dizer, quando eu estava estudando a respeito de Davi, quando ele foi, ele levou 5 pedras. Porque a palavra vai dizer que o gigante, ele tinha mais 4 irmãos. Então ele levou mais 4 pedras de reserva. Uma era para o gigante. Eu não sei que pedra que você precisa. Qual a artimanha que o Senhor preparou para você usar? Aleluia, Jesus. Glória. Nessa tarde de hoje. Eu não sei também, Aleluia. porque a palavra vai dizer também, quando você costuma ler sobre Ana, que Ana estava entrando já ali num quadro de depressão. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor chegou. O Senhor chegou nessa tarde para curar. O Senhor cura a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, a síndrome do medo. O Senhor cura a ansiedade, porque o nosso Deus é poderoso. O Senhor está pegando nessa tarde na mão de pessoas e te sustentando com a destra da justiça. Se põe de pé, se levanta. A palavra hoje aqui não é só para mim e para as irmãs que estão aqui. A palavra é para você que está aí do outro lado, que conseguiu chegar, entrar nessa live. Presta atenção, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus vai dizer que eles tomaram ele pela mão direita e ele fez o que? Ele deu um salto. Dê um salto nessa tarde, sabe? Vai esses obstáculos, essa diversidade que tem aí. Vai indo, vai pulando. Vai indo que você consegue. Porque você não é no nosso nome, mas no nome daquele. Aleluia, Jesus. Do Rei dos Reis, do Leão da tribo de Judá, do grande eu sou, o grande El Shaddai, o Deus que preparou tudo nessa tarde. E Ele tem bênção para você. Daqui um pouco nós vamos clamar, viu? Vai mandando o seu pedido de oração, vai compartilhando essa live aí, vai falando, chamando para os seus amigos, porque Deus quer fazer milagres. Ah, mas é amanhã, depois não. É hoje. O seu milagre é hoje, foi marcado para hoje. Em nome do Senhor Jesus, amados. E eu já quero agradecer a minha oportunidade. Amém? Fica com essa palavra. Atos 3, que fala da cura, né? Desse aleijado. Amém? Deus abençoe a todos. Glória, Jéssica. Sim, A paz do Senhor, povo de Deus, boa tarde. Agradeço, né, a oportunidade de estar aqui nessa mesa, abençoada por Deus, né? Pela visita, pelas portas abertas, amém? A palavra do Senhor onde Deus me direcionou fica em Josué, paz do Senhor, amém? Fica em Josué, capítulo 1. Josué 5:13, amém? Deus aparece a Josué. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que achava em pé diante dele um homem. No capítulo 6, a destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem ninguém entrava, pois estava com medo. Então disse o Senhor a Josué: olha, entrega a tua mão Jericó e o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-se uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, e serão que, tocando-se longamente as trombetas de chifres de carneiro, vindo o sonido dela. Então Josué, no versículo 6, filho de Nun, chamou o sacerdócio e disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. A palavra do Senhor, né, o Senhor direcionou, foi que Moisés, né, ele levou esse povo, resgatou esse povo, né, da escravidão. E nesse tempo, o Moisés, ele não obedeceu o Senhor, né, porque ele bateu na rocha onde o Senhor falou para ele falar. E ele não foi, né, Deus não permitiu ele por conta da rebeldia de Moisés, de não ir para a terra prometida com o povo. E o Senhor escolheu Josué.
Josué para guerrear, e o Josué era sucessor de Moisés, né? Ele sempre estava ali aprendendo com Moisés, o que Moisés, né, direcionava, aonde ele buscava o Senhor. Então ele tinha, né, como Moisés, como um pai, né, para estar ensinando e aprendendo, porque ele já era escolhido pelo Senhor. E o Senhor já tinha escolhido Josué para continuar, né, essa geração para guerrear esse povo. E esse povo ficou 40 anos, né, andando, né, no deserto. E eu acredito por conta da rebeldia deles, né, da reclamação, porque eles estavam com a mente, né, lá na escravidão, aonde eles estavam, então eles não concordavam com a mudança. E esse povo, ele sofreu 40 anos por conta, né, da rebeldia deles. E eu vejo assim, muitas vezes a gente, né, somos rebeldes. E às vezes a gente não entende por que passamos por situações de deserto e culpamos Deus. Só que Deus, ele sabe de todas essas coisas, porque no deserto é onde a gente aprende a como lidar com a bênção e a terra prometida que o Senhor prepara para nós. Amém? Então esse povo, ele passou esses 40 anos de sofrimento nesse deserto, né? Aonde estava, né, com Moisés. E aí, no caso, Moisés morreu e Deus escolheu Josué. E aí, como eles passaram por Jordão, né, tinha como uma entrada, né, Jericó, como se fosse uma conquista para chegar na terra prometida, que seria Canaã. E ele, para destruir, né, ele tinha que montar esse povo, né, esse povo para ajudar ele, esses batalhão de guerra, para conseguir derrubar a muralha, porque eles já estavam lá tudo fechado, a cidade, né, cidade de Jericó, tudo fechado, porque eles tinham medo da presença do Senhor. E Josué, ele sempre foi obediente ao Senhor, ele sempre teve intimidade, porque ele foi e pediu: vamos levar a aliança, né, do Senhor. A aliança do Senhor seria a arca da aliança, que na época significava a presença do Senhor. Então ele foi com esse povo, né, ele organizou, Deus direcionou a ele organizar esse povo para guerrear e rodear por 6 dias, e no 7º dia deu o grito de vitória, que foi aonde foi destruída essa muralha, e o povo foi destruído. Oh, aleluia, glória a Deus. E ele foi obediente ao Senhor, mesmo achando que não era nada, mesmo achando que às vezes não ia conseguir ganhar, né, essa guerra. E ele foi, com esse povo confirmou, foi clamando ao Senhor, foi com a aliança do Senhor, foi com a arca da aliança, com a presença do Senhor. Muitas vezes a gente quer ganhar, a gente quer que a guerra acaba, mas a gente também quer resolver nossos problemas, nossas situações com as nossas próprias mãos, e não deixa a presença do Senhor adiante para resolver, para quebrar as muralhas das nossas vidas. Muitas muralhas não é quebrada porque a gente não deixamos para Deus, né, a presença dele está ali e quebrar todas essas muralhas, muralhas da depressão, muralhas da rebeldia, muralhas de falta de perdão, muralhas de hereditária. Eu falo assim, maldição hereditária, né? Porque às vezes, né, um morre, outro morre, e é hereditária isso, né? Maldição hereditária. E muitas vezes não derrubamos a muralha porque não permitimos a presença de Deus. E Josué, sempre quando ele ia à batalha, ele levava a presença de Deus. Será que estamos levando a presença de Deus adiante aos nossos problemas? Será que estamos levando a presença do Senhor, deixando Deus fazer e obedecer ao Senhor os mandamentos dele conforme ele quer? Muitas vezes não, por isso que as mulheres continuam em pé. E esse povo estava com medo, né? E no versículo 16, isso sucedeu a 7ª vez, quando o sacerdote tocava a trombeta e Josué gritava: porque o Senhor vos entregou a cidade, porém a cidade será condenada, e tudo que nela houver, somente viverá Raabe, que é a prostituta, né, que ela ajudava, né, os espiões do Josué para poder, né, ajudar ele a ganhar essa batalha. E muitas vezes, né, Deus, ele traz pessoas que é do mundo para nos ajudar. Pessoas como essa prostituta, né, para ajudar a ganhar a batalha com o Senhor. Não pessoas dentro da igreja, pessoas de ministério, pessoas que falam que é do Senhor e não é. Muitas muralhas é destruída com a permissão de Deus e também com a nossa decisão, se Deus vai estar à frente ou se a gente vai querer resolver com as nossas próprias mãos. E essa palavra que o Senhor falou, eu falei, meu Deus, é forte.
E Deus ele cumpriu a promessa, né? Ele cumpriu a promessa. Esse povo, mesmo sendo rebelde, Deus ele tinha um propósito e a palavra do Senhor ela não volta. E o Senhor ele pediu a renovação da aliança. E o Senhor fala muito aqui, né? Hoje, né, comigo, falou já através de todas as irmãs aqui, é sobre a aliança, é sobre levar o Senhor em todas as situações para Ele resolver os nossos problemas. Precisamos renovar a aliança, precisamos edificar os muros com a presença do Senhor, precisamos edificar todos os nossos problemas, deixar nas mãos do Senhor, que Ele vai nos ajudar. É difícil esperar pelo Senhor, mas precisamos confiar, porque Josué, olha, eu escrevi o esboço aqui, eu não estou vendo nada. Josué, ele foi um homem de fé, um homem que mesmo não sendo nada, ele foi confiante no que o Senhor falou, na promessa que ele, né, deu para todos aquele povo. Ele foi confiante, ele persistiu, ele não desistiu e ele levou a presença do Senhor junto com aquele povo, né, com o sacerdócio, para ganhar essa batalha e destruir Jericó. Porque Jericó, eles tinham aqui, era um caminho para eles estar em Canaã, né, que seria a terra prometida que mana leite e mel. Muitas vezes a gente não conseguimos a terra prometida, prosseguir porque desistimos no meio do caminho, achamos que não vamos conseguir, achamos que o Senhor não está conosco. Muitas vezes deixamos a nossa fé esborrachar, muitas vezes a nossa fé deixa a desejar o Senhor. E Josué, ele é uma inspiração, porque ele persistiu, né, 6 dias, né, eu creio que é uma situação muito difícil, é um medo, às vezes daria medo, imagina ele com medo, né, esse povo, será que vamos ganhar, né, às vezes a gente pensa, será que vamos conseguir ganhar essa guerra? Porque todos os dias, diariamente, a gente passamos por coisas difíceis, pelos levantes, né? Mas se Deus está conosco, se deixamos Deus à nossa frente, a gente conseguimos ganhar, derrubar todas as muralhas das nossas vidas. Aleluia. E Deus, ele pediu para Josué. Então Josué edificou um altar ao Senhor, né? E Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenará ao Senhor de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Então a palavra do Senhor é essa, não desista. Confia no Senhor, permaneça nele, tenha esperança que essas muralhas vai cair hoje, em nome de Jesus. A muralha da depressão, a muralha das finanças destruídas, a muralha da inveja, a muralha do inimigo querendo entrar dentro da casa. Eu creio que o Senhor está quebrando as muralhas hoje, nessa tarde, na vida de cada um que está nessa live, que está aqui nessa mesa. A muralha do medo, a muralha, Senhor, a muralha que muitas vezes perdemos a esperança que o Senhor, Pai, vai fazer, que o Senhor vai trazer a terra prometida, a terra que mana mel. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está derrubando. Então confia no Senhor, se levanta como Josué, se põe de pé e fala: Senhor, a tua presença, a tua aliança, eu renovo hoje, para que o Senhor faça o teu querer e faça quebrar todas essas muralhas. Então essa é a palavra do Senhor. Então creia e se levanta, renova a aliança com o Senhor e obedece que o Senhor agrada da obediência, amém? Fica aqui a minha palavra, né? A palavra do Senhor, porque eu nada sou e o Senhor é tudo. E passo para quem, né, vai ter a direção da palavra, amém? Aleluia! Oh, glória! Povo de Deus, nós vamos orar. Aleluia! Eu já vou estar orando pelas pessoas que estão na live, todos os celulares. O meu, o da pastora Jussara, o da Jéssica, o da Ruth, da diaconisa Ruth, todos os celulares que estão aqui, o da Kátia, todos os que estão aqui, eu vou estar apresentando toda a vida aqui, perante ao Senhor, porque Deus ainda tem um trabalho, uma obra para realizar ainda neste lugar, né? Então eu já vou orar por vocês que estão na live, e depois eu creio que o Senhor vai brandar aqui, aleluia, glória a Deus. Jéssica, sabe aquele louvor que fala assim: há poder no nome de Jesus. Coloca ele para nós. Aleluia, glória. Mas desde já eu vou estar orando pela vida de cada um de vocês, de Cantaramánésia. E eu já quero falar que eu estava ali no cantinho. O Espírito Santo de Deus, Orianto de Ásia,
falou bem fortemente no meu coração. Estou eu curando alguém de câncer que está nesta live. Você ia fazer um exame e o diagnóstico não ia ser bom, Derrácia. Ei, decanta lá, Manécia. E o Espírito Santo de Deus, que não mente, não se engana. Eu posso mentir, mas o meu Jesus não mente. Ele está curando alguém que está entre alguns celulares aqui, alguma live aqui. Ele está curando de câncer. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, eu quero apresentar cada vida que adentrou nesta live, Senhor, nesta tarde. Oh, Pai querido e Pai amado, eu não sei o que eles precisam e necessitam, mas o Senhor é um Deus de perto e de longe. O Senhor é um Deus que sonda corações, lares nesta tarde, trabalho. O Senhor é um Deus que dá livramento. O Senhor é um Deus que curda, que guarda, que zela. O Senhor é um Deus que protege os seus, Derrácia. Oh, Deus poderoso, vai visitando cada nome que está aqui, Senhor. Eu não sei o que eles precisam e necessitam, mas o Senhor sabe. Ah, Senhor, vai tocando em corações. Senhor, vai curando toda lepra. Vai derrubar, vai quebrando, derruba essas muralhas que está, Senhor, perante a frente dessas pessoas. Vai libertando eles, vai quebrando todo laço, corrente, cadeados. Ah, Senhor, toda seta, retaliação, em nome de Jesus. Toda oração ao contrário. Tem pessoas que estão nessa live que eu vejo muitas orações ao contrário, direcionada na vida deles. Ah, poder no nome de Jesus para todas as cadeias, correntes, cadeados. Ah, Deus poderoso, corta o laço. Ah, Senhor, desvia a lança. Eu vejo uma lança sendo desviada sobre a vida de alguém. Uma seta que Satanás estava lançando sobre a vida de alguém, Derrácia. Orianto, decanta, arabacai. Uma lança, uma seta. E o Senhor desvia essa seta sobre a vida de alguém que está nesta live. Ah, Jesus, vai dando livramento. Visita o filho da Marlene, Senhor. Cega o adversário nesta manhã, Pai. Assim como o Senhor tem cegado, mas traga ele de novo, Senhor, para o teu caminho. Ah, Senhor, há uma fúria muito grande. Visita a nora dela. Liberta este povo, Senhor, daquilo que aprisiona. Vai quebrando todas as correntes, todos os cadeados. Ah, Jesus, o gigante tinha uma brecha. Oh, Senhor, fecha a brecha na vida deles e lança Satanás no abismo. Fecha a brecha que está sobre a vida do teu povo e lança, Senhor, o inimigo no abismo, no mar do esquecimento. Há poder no nome de Jesus para todas as cadeias ser quebrada, anulada. Vai visitando, visita, Senhor, cada celular aqui, Senhor. Cada live, Senhor, da pastora Ruth, cada pessoa que pede oração nesta tarde, vai visitando, vai respondendo, Senhor, vai ouvindo, vai tocando em corações, vai tirando toda a lepra, desânimo espiritual, em nome de Jesus, todo desânimo espiritual, Senhor, em nome de Jesus, vai tocando em corações. Vai tocando em corações. Ah, Deus, o Senhor tem poder para fazer a grande obra. Orianto, decanta, arabanécia. Oh, Derrácia. Vai quebrando, papai. Vai quebrando todo laço. Senhor, fecha a sepultura. Tem alguém que está aqui no teu celular, pastora Ruth, que o Senhor manda falar nesta tarde. Decanta. Ei, barabacão, carabaçou, estou eu fechando a tua sepultura, porque ainda tem algo ainda para ser realizado na tua vida. Há uma promessa para se cumprir. Ei, decanta, ei, Rácia,
estou eu fechando a sepultura na vida desta pessoa que está nesta live. Ah, Jesus, e para tu saber que é Deus, Orianto, tu tá toda arrepiada aí agora. O Espírito Santo de Deus me revela, tu está toda arrepiada aí. Ei, o Senhor fecha a tua sepultura nesta tarde. Ei, o homem, ele deu um decreto de morte. Satanás já tinha sentenciado e falou: ei, ela não vai aguentar, só esperando para tragar. Mas o Senhor nesta tarde decanta, ele manda te falar: ei, sou eu Deus que fecho a sepultura, sou eu Deus que restauro a tua saúde, sou eu Deus que toco no seu rim, sou eu Deus que toco no teu bastos, meu Deus do céu, sou eu Deus que toco no teu sangue, na tua pressão, sou eu Deus que faço o milagre por completo. Ei, decanta, ei, decanta. Ah, Jesus, há poder no nome de Jesus. Toma posse da tua vitória hoje, nesta tarde. Que o Senhor feche a tua sepultura. Oração ao contrário, palavra de maldição, maldição hereditária nesta tarde é anulada. Ei, minha mãe morreu de droga. Não, mas o Senhor manda falar: ei, eu vim para mudar o protocolo, para mudar o decreto. Ei, Jesus veio para mudar, para fazer a diferença. Jesus veio para quebrar tudo aquilo que aprisionava o povo. Ah, Jesus, eu era escravo, meu filho vai... Não, o Senhor manda falar: não, ei, Deus manda falar: não mandei o meu filho para continuar pacto, não. Mandei meu filho para quebrar pacto. Ei, o meu filho veio para quebrar todas essas correntes. O meu filho veio na... Eu vejo as trevas assim, ó, o vulto negro, para lá e para cá, alvoroçado, desesperado, pastora de Sara, desesperado que nem um vulto, e eu vejo um caixão vazio, sem ninguém dentro. Tu toma posse nesta tarde, ei, que o Senhor, ele fecha, ele fala: não vai descer a sepultura, a promessa ser realizada. Senhor, toca na vida dos meus filhos, visita a Adriana, visita a pastora Sônia Maria, cuida da saúde dela. Senhor, cada pessoa que está nessa live, a pastora Rosa, o esposo dela, Senhor, vai repreendendo toda oração ao contrário, todo dedo apontado sobre a vida deste povo, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, do alto da cabeça, as plantas dos pés, seja tocado nesta tarde, seja tocado, seja renovado, que o Espírito Santo de Deus possa agora tocar em cada pessoa que está nesta live, que venha sentir o toque da mão do Senhor, as mãos do Senhor. Ei, Senhor, manda falar para vocês que estão aqui. Ei, Ele é Deus de perto e Deus de longe. Chama Ele aí agora, que tu sente a presença dEle no ambiente aonde você está. Porque a palavra do Senhor fala que Ele não é atrevido. Não, Ele só vai, Ele só toca, Ele só visita. Ei, se você permitir e abrir o teu coração, e Ele quer entrar em lares nesta tarde, Ele quer entrar em lares. Ele manda falar que tu não entrou aqui em vão, você entrou porque estava cansada, farta, tu já estava cansada, jogando a toalha, falando: tô jogando, o que acontecer, aconteceu. Senhor, manda falar para alguém que está aqui: ei, tu jogou a toalha, mas eu não joguei você fora. Ei, tenho eu ainda uma obra muito grande para se realizar na tua vida. Ei, permite eu entrar no teu lar, que tu vai ver o reboliço que eu vou fazer. Vou colocar tudo no teu lugar, tudo no devido lugar. Olha a igreja, o Senhor me revela uma mulher pelo nome de Maria. Maria, eu vejo ela deitada numa cama.
E o Senhor quer visitar essa mulher. O Senhor quer tocar na vida, o Senhor quer tocar na saúde dessa mulher. Eu estou aqui, eu escuto aquela voz assim, pastora Ruth, falando assim, ó. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. O Espírito Santo de Deus, ele visita esta mulher nesta tarde, pelo nome de Maria. E ele fala assim, ó, levanta, Maria, levanta e anda, que eu sou contigo. Que o Espírito Santo de Deus possa falar no coração de cada um aquilo que eu não soube expressar. Senhor, aqui nós apresentamos, Pai, cada nome que está aqui, do maior ao menor, do pequeno ao grande. Toda pessoa que entrou nesta live atrás de uma resposta. Eu não tenho como dar resposta para eles, mas o Senhor tem. Visitem sonhos, dá visão, mostra aquilo que tem que ser arrancado, mostra a brecha que tem que ser fechada. Mas visita, Jesus, a vida de cada um que está aqui nesta tarde, em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja, toma posse da vitória de cada um, em nome de Jesus. A sepultura que o Senhor fechou é alguém que você está orando, pastora Ruth. E o Senhor via o caixão sem ninguém dentro. Mas essa pessoa não tem só um problema, não é só uma enfermidade, é várias. É generalizado o problema nessa pessoa. E o Senhor manda falar nessa tarde, estou eu fechando a sepultura dela. Viu? Porque o Senhor me fala que tem muitas pessoas orando na brecha pela vida dessa mulher. E o Senhor fecha a sepultura dela nesta tarde, em nome de Jesus. Amém? Igreja, toma posse da tua vitória nesta tarde, em nome de Jesus.